Pai do Senhor para todos. Continuando a mensagem que encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 14, que eu li na primeira parte, e eu quero agora focalizar o versículo 2, que diz assim: para conhecê-lo. Coisa gloriosa, né? Então, nesta palavra, Paulo ele começa dizendo no versículo 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da fé, mas a que vem, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E agora ele diz: e eu seja achado nele. E achado nele, e agora, nesse versículo, nós vamos entender. Primeiro, ele pede que seja achado nele. Foi a parte que eu já preguei na mensagem passada. E agora, para conhecê-lo. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que quer ser achado nele, que tem a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, conhecer a Cristo. Será que este homem não conhecia Cristo? Ele não conheceu pessoalmente, ele não viu pessoalmente, mas este homem tinha um conhecimento profundo, mediante as revelações, mediante a sua chamada. Mas ele agora está entrando num caminho que ele quer chegar para a perfeição, ele quer chegar mais longe, ele quer maior profundidade, ele quer conhecê-lo, meus irmãos. Será que nós conhecemos a Cristo? Nós pregamos muito, falamos muito e somos salvos por Cristo. Isto é bom, é agradável, é uma bênção. Mas aqui há algo profundo que é um pouco difícil de entender quando eles para conhecê-lo. Será que Paulo não conhecia Cristo? Eu acredito que sim. Você acredita que sim. Mas ele queria um conhecimento mais profundo. Ele queria, através da revelação, através da unção do Espírito Santo, conhecer um pouco mais, conhecer no nível espiritual, conhecer quando ainda era aquele mistério, Cristo, o mistério de Deus, Cristo, o cabeça da igreja, que era o mistério. Ele queria entender mais a respeito de Cristo, sendo o Filho de Deus. Cristo como Filho de Deus nas eras passadas, no princípio, como diz a palavra, que nós fomos escolhidos nele. Eu quero conhecê-lo mais, eu quero entender melhor a sua ação, a atividade, como esse ser tão poderoso que é Deus renunciou a sua glória, o seu poder, para tornar a forma humana, tornar a vida como ser humano. Eu quero conhecer mais dele, entender mais, entender melhor a motivação. Paulo queria penetrar em alguma coisa tão profunda que ele também não disse dessa revelação profunda. Ele queria além da comunhão com ele, conhecer mais, chegar mais perto, se aprofundar mais, conhecer, podemos dizer, o Cristo antes dele ser encarnado. Antes dele nascer no ventre de Maria, quando na eternidade ele estava com o Pai, ele queria conhecer mais, quando começou nas eras criativas, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele queria conhecer mais a respeito da divindade, desse ser poderoso, que nós chamamos de Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E notem, meus irmãos, que Paulo não era um leitor normal da Bíblia. Paulo era um homem de grande profundidade, um homem de nível espiritual, um homem que o Senhor falou muito com ele. E até posso fazer uma comparação. Moisés, lá no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites no monte. E o Senhor Deus falou muito com Moisés. E podemos dizer que ele conheceu um pouco de Deus.
E Paulo, quando se converte, depois de um período, ele vai para a Arábia e fica muito tempo lá, nas meditações, orando, tendo revelações profundas. Ele chega a dizer que eu recebi não de homem algum, mas de Deus. Então ele teve revelação profunda, mas depois de tudo, ele queria conhecer mais de Cristo. Meu irmão, minha irmã, isso é importante. Às vezes nós pensamos que já alcançamos tudo. Pensamos, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho dons espirituais, eu tenho certeza da salvação da minha alma, eu me entreguei para Jesus. Mas nós precisamos conhecê-lo mais. Esse tempo de conhecer, quer dizer, caminhar mais junto, receber mais, mas ter mais comunhão, entender melhor a vida dele no passado, no presente, a sua atividade, como ele opera. Porque a realidade é que ele foi crucificado como homem, morreu como homem, foi sepultado como homem e foi ressuscitado como homem, num novo corpo agora, e subiu ao céu. Mas Paulo queria entender mais, queria conhecer melhor, mais coisa profunda, e é tão profundo isso que nós vemos aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, e de repente chega aquele peregrino e começa a conversar. Por que estás triste? Porque aconteceu isso. Será que é você o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com o varão profeta? Aqueles 2 peregrinos que eram discípulos de Jesus, eles não conheciam Jesus totalmente, como depois ainda começaram a conhecer melhor depois do derramamento do Espírito Santo, e de repente não tinha tanta profundidade nesse conhecimento. É isso que Paulo queria. Eu quero conhecê-lo mais, eu quero entender mais, eu quero estar mais juntinho dele, eu quero ter mais revelação, mais sabedoria para aprender a respeito deste ser filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que deixou tudo, que através de um concerto eterno, que coisa gloriosa, foi proposto com o derramamento do sangue. Então ele teria que deixar de ser Deus, ele teria que deixar de ser divino num sentido, e ele nasceu de Maria, não perdeu a divindade, não deixou de ser Deus, mas ele passou a ter a forma humana. Essas coisas profundas que Paulo queria entender, conhecê-lo mais, para poder transmitir para nós. Por isso ele diz, eu não que eu seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Eu quero conhecer mais. Meu irmão, mediante esta pregação, eu mesmo fico perplexo, desejando conhecer mais de Cristo. Às vezes nós pensamos que conhecemos muito, mas nós temos que melhorar o nosso conhecimento, que possa haver dentro de nós, pela operação do Espírito Santo, o desejo profundo de conhecer mais a Cristo. Pai, eu quero agora orar. Pai eterno, eu quero pedir neste momento, abençoa todo o teu servo, a tua serva, que me ouve, os pastores, obreiros, Senhor, que haja em nós um sentimento de conhecer mais Cristo, de ter mais comunhão, e tudo só pode ser feito pelo teu Espírito, Pai eterno. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém.